O trabalhador que é aposentado pelo INSS, recebe mensalmente o benefício de aposentadoria e está trabalhando atualmente empregado, registrado, não pode ter o salário suspenso e nem reduzido pelo acordo individual autorizado pelo governo no contexto da pandemia de coronavírus. Nesse vídeo eu vou te explicar qual o fundamento disso e o que empresas e empregados que estão nessa situação podem fazer. No início de abril de 2020, o governo federal editou a medida provisória número 936, que autoriza a realização de acordos individuais entre empresas e empregados para suspensão ou redução provisória do pagamento de salários. Essa medida provisória ela cria também um benefício chamado benefício emergencial para os trabalhadores que têm os salários suspensos ou reduzidos. E na própria medida provisória estão previstas algumas situações em que o governo não vai pagar este benefício. Entre essas hipóteses está a de quem recebe um benefício continuado da Previdência Social, do INSS. E a aposentadoria é um benefício continuado. Então, pela medida provisória, o trabalhador empregado aposentado já não poderia receber o benefício emergencial. Além disso, já mais para o final do mês de abril de 2020, foi editada pelo governo uma portaria que regulamenta a medida provisória. Ela apresenta alguns detalhes mais práticos a respeito do procedimento para suspensão e redução de salários. E essa portaria, ela não apenas nega o pagamento do benefício, como proíbe a própria realização de acordo para redução ou suspensão dos salários de quem recebeu o benefício continuado do INSS. Então, por esta portaria, o trabalhador, o empregado aposentado, nem pode fazer o acordo para redução ou suspensão de salários. Existe uma discussão jurídica se a portaria ela extrapola alguns limites aí que teria de regulamentação, se essa vedação, essa proibição absoluta poderia ou não poderia ser feita, mas acho que ninguém está interessado em discussão jurídica nesse momento. Do ponto de vista prático, se empresas e empregados aposentados fizerem um acordo de redução ou suspensão, o governo não vai aceitar e não vai pagar o benefício emergencial. Então o que pode ser feito com o trabalhador que está nessa condição? A medida provisória número 927, ela facilita algumas ferramentas que já existiam na CLT, mas agora elas estão flexibilizadas e com pagamentos postergados ou com regras menos rígidas. Que ferramentas são essas? Antecipação de férias, trabalho em home office, uso de banco de horas, tá? Tudo isso pode ser feito para o trabalhador que não se enquadra nas situações de redução ou suspensão de salários. Muita gente pergunta, bom, a empresa pode demitir nesse período? Pode demitir um empregado aposentado nesse período da pandemia do coronavírus? Teoricamente, se o empregado não tiver nenhum outro tipo de estabilidade, por exemplo, ele não integrar a CIPA, não tiver no meio de um tratamento de uma doença grave, por exemplo, teoricamente, o empregador pode sim dispensar. Mas em qualquer cenário, isso deve ser deixado como uma última hipótese, ainda mais nesse contexto aí da pandemia que nós estamos vivendo. Eu diria que não só por solidariedade, por razões humanas, mas por risco jurídico mesmo. Tá? Acho que não vejo nada, não considero nada improvável que um empregado aposentado dispensado, ele questione judicialmente a demissão, ele alegue ser vítima de discriminação, que sofreu um dano moral ou algo assim. Então, acho que a demissão é realmente a última hipótese. Importante, e a empresa que não faz nada? Ela nem faz o acordo, ela nem demite, ela não antecipa férias, não usa banco de horas, não está trabalhando em home office. Na minha avaliação, ela tem que continuar pagando salários e encargos trabalhistas. Então, se você, empregador, não tomou nenhuma providência com o seu empregado aposentado, procure orientação jurídica para ver o que fazer nessa situação. Empregado, mesma coisa, tá? Se você está em casa sem o benefício do governo, sem receber salário,
procure seu sindicato ou procure também um advogado trabalhista da sua confiança para analisar todas as informações e documentos e decidir o que fazer no seu caso. Se você curtiu esse vídeo, deixe aí o seu like, o seu joinha, se inscreva aqui no canal para também assistir outros vídeos de temas trabalhistas aí interessantes e importantes para esse momento. E ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário aqui embaixo ou então me manda por e-mail, tá bom? Um abraço virtual a todos, muito obrigado, até mais.